Direto dos estúdios da Três Lados. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Se inscreva no canal, dê like nesse vídeo e comenta o que tá achando, né? A gente teve um crescimento na semana passada impressionante, hein? Caramba, demos um salto aqui muito bom. Os pré-candidatos estão rendendo, né? Tem dado repercussão e tudo é uma estratégia de comunicação. E o seguinte, eu vou aproveitar que eu tô com um grande especialista aqui, estrategista digital. Ele já é estrategista digital. Aí eu vou acrescentar estrategista digital político, né? Eu falo todo político. Então, tem uma coisa que eu tenho visto, né? Um defeito muito grande. O cara vem pra cá, pô, fala coisa muito boa, o cara tem um bom desempenho e depois ele não faz os cortes. Ela tá na própria rede social dele, ele não gera conteúdo. Eu tenho batido nessa tecla aqui. Eu não sei se o pessoal lá tá com muita preguiça ou se estão muito corridos. Então, para falar desse assunto e muito mais, eu tô trazendo aqui Arthur Reis. E aí, meu garoto? E aí, Odizão, tranquilo? Hein? Como é que tá desse lado aí? Rapaz, hoje tá meio complicado, viu? Mas a gente tá tranquilo, já estamos em casa, né? Então, Estamos em casa, né? Parceria já... Esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu fazer uma parceria muito boa. E, assim, desse lado aqui é outro nível, dá uma tremida. Rapaz, esses dias, né? Eita porra, deixa eu falar aí. Esse dia veio o Coronel Edson Raiado, que perseguiu Lázaro, lembra disso? Lembro. Pô, eu tava como entrevistado, é estranho mesmo, mano. Dá uma pegada diferente. Sim, porque tem duas coisas, né? Eu tô acostumado a entrevistar, eu acostumei a entrevistar. Aqui já batemos 80, Gabriel? Já batemos mais de 80 podcasts aqui, né? E entrevistar, tranquilo, você tá conduzindo. E quando você tá ali entrevistando, aí tem hora que você fala, pô, não, cara, faz isso aqui, você fica agoniado ali. O cara trava, essa é a verdade. Porque, assim, e ainda mais falando na política, né? Os caras travam. Sentou na mesa, se o candidato ou pré-candidato não tiver uma postura de saber olhar nos olhos do entrevistador e ir pra cima, ele trava. Ele não consegue sair. Então, a maioria desses pré-candidatos e candidatos, Sudi, não estão sendo preparados para poder vir principalmente para um podcast, para falar, para conversar, para bater um papo. Eu acho que precisa sim, claro, ter um treinamento. E esse treinamento tem que vir das assessorias. Igual aqui, o que aconteceu? Eu posso falar isso com você? Vamos ter um papo limpo, reto, Bem direto. Não? Se você não quiser, aí depois você... Pode relaxar. O que eu vejo? Eu tenho dado uma quebrada não nas assessorias. O cara já chega aqui com medo de mim, você notou? Sim. Porque as assessorias, elas não conseguem passar as informações para o candidato ou para o pré-candidato. Eles não conseguem nem transmitir uma informação sobre dados, informações, sobre o que está acontecendo na atual política. Não consegue transmitir nada. E o candidato chega aqui perdido. Muitos deles, não só no seu podcast, mas em outro podcast, e acha que vai chegar no podcast, vai falar baboseira, vai falar o que quiser, e a população vai aceitar. Baboseira, aqui, por exemplo, é 1h10. Baboseira você vai falar. Sim. Isso daí é fato. A gente aqui vai falar baboseira, como eu já devo ter falado, alguma baboseira. O que eu quero falar como... Eu também estou fazendo consultoria com você. Estou aproveitando aqui. O que eu falo muito? O cara chega aqui, a gente fazer muita pose, né? Parece que eles assistem o podcast. Aqui, por exemplo, aqui não precisa de fone. Pô, eu cheguei... não tem fone, Gabriel, parabéns. Não precisa. Porque é um bate-papo. É uma roda de conversa. Uma mesa. Eu falo para todos os pré-candidatos e candidatos. Podcast é um bate-papo entre amigos. Você vai começar a dialogar, vai falar sobre sua vida, vai contar sua história, vai fazer seu storytelling. Não é chegar lá e fazer uma história que nunca existiu. Isso daí é fato. Porra, matou a charada. Storytelling. Storytelling, mas às vezes a própria história do cara, ela é fascinante. Você quer ver um cara aqui que me quebrou aqui? Eu vou confessar agora pra você. E como é um bate-papo, eu também tô dando entrevista pra você. Sim, tranquilo. Teve um menino que chegou aqui, Max Maurício, eu não sei se você chegou a lembrar desse podcast. Mas depois você dá uma assistida. Eu sei que você não vai ter tempo. Mano, ele começou a contar a história de vida dele, que ele foi um cara adotado, que a mãe dele morreu, ele desde 10 anos de idade foi cuidar da mãe dele. Eu, de curiosidade, falei, vou ver se esse cara tava falando a verdade. Mas dava pra ver que ele tava falando a verdade. Direto e reto.
Teve uma hora que eu me emocionei no podcast. Ô, Di, histórias de vida, pré-candidatos e candidatos têm que entender como que se vende isso para a população, para o eleitor final. Não é chegar e falar assim, fui professor, fui policial, fui administrador. Você tem que contar a sua história, como você chegou até lá. Não é só você pegar a sua posição naquele momento e colocar para o público. Porque a maioria, me desculpe, a maioria dos pré-candidatos ou candidatos do Distrito Federal, eles já vêm direto de indicação política. Então, eles não têm uma história na política, eles se constroem através de um cargo político. Então, quando eles chegam naquele patamar daquele cargo, eles acontece o quê? Que eles não criam storytelling. Eles não contam quem é a vida dele. Eles não falam como que eles conseguiram chegar até aquele momento. Eles não contam um pouco da história familiar. E isso, no storytelling, é o que vende, é o que entrega. Um exemplo do storytelling nessa... Pô, eu não tô provendo Marcos Maurício, não, mas que é um caso a ser estudado, ele ganha a eleição ou não. Marcos Maurício, por exemplo, ele fez um concurso para a CAESB, ele esperou mais 10 anos. Para poder entrar. Para entrar, e esse ano ele foi nomeado. Ele contou que fez jejum, fez oração, né? Ele é católico. E isso transmite sentimento. Às vezes as pessoas falam o seguinte... Você vai para um podcast, tá batendo um papo aqui e a gente não consegue contar a verdadeira história. Então, aquele sentimento daquele vídeo, ele não vai chegar no eleitor. O eleitor vai olhar, vai falar assim, cara, é mais um para mim. Então, quando você consegue passar uma história, falando de onde você é, como que você chegou, como você construiu a sua história na política, quem são as pessoas que estão ao seu lado, fale, cite nomes, mas pessoas que estão... desde o início. Não cite o nome das pessoas que chegaram agora. Porque a diferença é bem grande. Quando você conta a história de quem está com você agora, significa que você traiu outras pessoas no passado. Agora, quando você conta a história daquele primeiro apoiador seu, que está até hoje com você, isso gera referência e gera uma relação de confiança com o eleitor. Você quer ver outra coisa do... Eu tô falando porque o podcast dele é um dos mais acessados hoje, lá na Rádio Corredor. Pessoas que não... Esse vício aqui que você não quer, Gabriel? Deu mexer no microfone, mas pior que eu gosto. Não, aí voltando. É igual a questão da esposa dele. Ele tá casado com a esposa dele, acho que desde 18 anos. Pô, é admirável, cara. No dia de hoje. Eu tô junto... Vai fazer quase 20 anos com a Renata. Comecei aos meus 16 anos. Você não sabia? A Renata, a gente começou a namorar no ensino médio. Toda a minha história de vida, a Renata teve ao meu lado. Eu já quebrei 4 vezes. Todas as 4 vezes que eu quebrei, ela sempre me deu um apoio. Eu poderia estar na política, poderia ser concursado, mas eu resolvi ser empreendedor. E nos últimos tempos, praticamente nos últimos 4 anos, eu me dediquei 100% ao marketing digital. Uma história que ninguém sabe da minha vida é o seguinte, que toda vez que a gente quebrava, eu aprendia. Porque eu me reconstruía em cima do digital. Eu me reconstruía em cima das minhas técnicas que eu mesmo utilizava para poder crescer minha audiência e levantar um novo negócio. Isso foi aprendendo e assim, a gente veio crescendo e nos últimos 4 anos eu estudei muito, principalmente o marketing político. Por quê? Os políticos hoje, eles só pensam em quê? Seguidor. Só quer saber de seguidor, não quero saber de entrega, não quero saber dos insights, não quero saber de informação. Então, eu fui transmitindo isso aos poucos. E o que... Diga aí, Gabriel. Não, podia... Sabe que a gente podia... O Gabriel também podia, né, botar... Bora, Gabriel, libera o microfone e vamos bater um papo. O microfone dele, ele fica com esse mimimi, mas era interessante, ele... Acho que dá pra pegar o microfone que ele tá falando. Mas olha só, é verdade, né, cara? Eu vejo... Pô, vamos tocar nesse assunto? Eu já vi aqui Instagram de candidato com 20 mil seguidores, por exemplo, e o stories dele tem 300 visualizações, cara. É uma vergonha. Por quê? O que você acha? A equipe não tá passando conteúdo. Cara, tá tão ali na panfletagem digital, aquelas musiquinhas, aquele sentimento. Não passa um PS, não tem uma prova social. Não, o que é PS? PS é a prova social, é um depoimento direto, é um depoimento de uma pessoa catalogada numa rua. Poxa, eu tô aqui, o pré-candidato tá ali, ajudou a tampar um buraco. Tô dando um exemplo básico. Cara, pega pelo menos o depoimento do morador que mora naquela casa ali de frente. Não só falar, eu fiz. Cara, você fez a sua obrigação, mas pega de quem recebeu a obrigação. Porque ele que vai te dar o resultado final, ele que vai mostrar
para a população que você tá dando resultado. Não adianta você só querer... Me desculpe, teve um pré-candidato que fez uma grande obra dentro do Distrito Federal, várias obras dentro de uma cidade satélite, né? Uma região que era muito, assim, estava em desenvolvimento, desenvolveu muito bem. Eu acredito que a equipe dele fez um puta de um trabalho, mas, poxa, toda a vida era só ele que falava. Então você não via um depoimento da população, você não via um depoimento de um comerciante, você não via um depoimento de um empresário, você não via um depoimento de um cara que estava numa parada de ônibus, agradecendo ele. Será que ele fez por obrigação ou será que ele fez para se amostrar? Porque é o sentimento que a gente tem. Mas esse é o jogo da vaidade, né? O que acontece? Político é um sujeito que tem um ego muito inflado. Ele tem um ego inflado. Ele acha que só por ele estar na posição, ele já está acima de todos. E ele esquece realmente de envolver o público que ele atinge. Ele esquece de envolver esse público que ele atinge. E as assessorias, pô, os caras vão pensar que a gente tá falando mal de assessoria. Não estamos falando mal de assessoria, não. A gente está falando que as assessorias precisam se capacitar mais o seu pré-candidato ou candidato. É claro. Não é só botar ele na rua e falar, você vai pra rua. Não. Existe todo um copyright antes de você colocar o candidato na rua, principalmente para uma campanha. Não é só chegar e colocar o cara para uma campanha. Você tem que treinar o cara para aprender a falar em público. Você tem que treinar o cara para poder convencer um único voto, como a convencer 100 votos em uma grande reunião. Você tem que pegar o cara para colocar ele para passar num comércio e poder falar com todos os funcionários daquele comércio, principalmente com o dono. Por que isso tem que acontecer com o treinamento? Porque é desenvolvimento de pessoas, Odi. Não adianta a gente querer chegar na campanha e ir para a rua sem a gente treinar uma pessoa. Você já imaginou, vou ser bem claro, você já imaginou você botar um advogado hoje dentro de um júri sem ele ter feito o treinamento, sem ele ter passado por uma especialização? Ele vai passar vergonha. E aí? Como que ele vai defender a tese dele? Como ele vai defender aquele réu? Mas é isso que eu tô falando. O jogo da vaidade. O ego dos caras é tão inflado, isso é tão trabalhado neles também, que hoje na política falta a famosa prova social. E aí, Odi, você falou do ego e inflado. Famosos puxa-saco. Puxa-saco não ganha campanha. Isso é claro. Você vê aí candidato com 10, 15, 20, 30 puxa-saco andando na rua. E aí, quando você entra na rede social do cara, tem 2, 3 comentários. Será que ele quer se amostrar, os puxa-saco quer se amostrar dentro dos vídeos? Ou será que eles querem um espaço dentro do governo ou dentro de alguma situação? Por que eles não estão ali dentro das redes, comentando, compartilhando e divulgando? Qual a diferença? Cara, hoje, dentro das redes sociais, você consegue atingir praticamente 5 vezes mais a quantidade de pessoas que você atende em um só minuto, em uma postagem. Então, a maioria dos pré-candidatos estão pensando, eu quero andar com uma mobilização grande. Você tem que ter seu time de mobilização. Mas seu time de mobilização, ele tem que estar ciente e ser treinado para vir para uma campanha. Não adianta você chegar e botar numa campanha 50, 60 cabo eleitoral se você não treinou nenhum. Como que eu vou receber um panfleto e não vou poder poder falar, olha, ele já fez isso, ele vai fazer isso, ele trabalhou aqui. Aí é onde vem a história do storytelling. Contar um pouco da história. Porque o cabo eleitoral é o que vai puxar voto. Esse cara que vai trazer o cara da porta e vai botar aqui, olha, ele tá com a gente. Não é só colocar o cara na rua. Ele é gente da gente. Isso daí. É o que eu tô falando. Às vezes o cara vem fazer podcast aqui, aí ele vem todo brifado, todo treinado. Claro, não é pra vir também despreparado. E se vir também, às vezes a gente dá um jeito. Mas vem, chega aqui e dá uma porrada, né? Apanha, porque ele não tá acostumado a ouvir o que tem que ouvir. Aí a pessoa chega aqui, aí ela se surpreende quando eu quero saber a história de vida dela, caralho, porque todo mundo sabe que podcast é esse óbvio, pô. Não, vamos falar um pouquinho de você. A maioria tem dificuldade. Tem, é incrível de se mostrar de verdade. Eu vou te contar uma história aqui. Eu perdi meu filho em 2015, meu primeiro filho, Bernardo. É emocionante. No dia do enterro do meu filho, eu acho que tinham 5 políticos lá, conhecidos. E terminou o enterro, vou te ajudar, se precisar de alguma coisa. Passaram-se 6 meses, nenhum voltou. Pelo amor de Deus, vocês que estão assistindo isso agora. Político for no enterro, não promete nada, não. Político que vai em enterro, tem que só ir lá, dar o pêsamo e ficar, dar um abraço na família. Não é ficar fazendo promessas. Porque é chato,
esse ego que a gente vem construindo, por que a gente apanha na política? Porque nós, comunicadores, temos a dor da política. Que a gente tá cansado de promessa. E político que vive fazendo promessa acaba onde? Ou na cadeia ou sem cargo. É bem claro. Não tem o que fazer. Aqui não tem papo reto, é direto. O cara vive prometendo não cumprir nada. O cara vive doando cargos, né? E aí? O cara não dá resultado. Mas quem dá resultado não é favorecido, não é valorizado. O time não se monta. Então, campanha política, você tem que ter gente técnica e gente que saiba fazer campanha. O técnico para desenvolver propostas, o técnico para construir uma equipe, o técnico para treinar uma equipe e o técnico para desenvolver toda uma campanha. Por quê? Ela parte desde a mobilização, desenvolvimento, gráfica, equipe de mobilização de rua, equipe de divulgação de rede social. Cara, as campanhas hoje viraram empresa. Tem campanha hoje com 30 coordenadores que não dá conta de fazer uma campanha para deputado distrital ou federal. Eu acho que tá rolando, né? Acompanho isso há 11 anos. Acho que é a minha terceira eleição que eu acompanho. Direto. Cobrindo. E, cara, eu falo pra que esse tanto de gente? Não precisa desse tanto de gente. Mas cada um Que tem exagero. Cada um tem que estar no seu setor, Di. Essa palavra que você falou, beleza. Não é que eu discordo, eu acho. Se discordar, não tem problema. Perdão, o achismo num período eleitoral, ele não pode existir. É bem claro. Você tem que ter um jurídico para resolver seu problema. Ah, eu acho que eu posso botar um banner na casa de fulano. Peraí. Liga pro advogado, o advogado tá ali no time para resolver esse problema. Uhum. Manda a demanda pro advogado, o advogado resolve. Uhum. Ah, eu acho que eu posso emitir a nota fiscal no nome de fulano. Cara, você tem um contador para a campanha para isso, prestação de contas. Por quê? Termina a campanha, eu já presenciei vários empresários e várias pessoas, me desculpe, se ferrando após campanha. Por quê? Declaração de imposto de renda, empresa que emitiu nota e não emitiu, não pagou o imposto. E, cara, quando cruza as informações, acaba. Então tem que ter um time preparado, técnico, para resolver os problemas. Tem que ter um time de rua para poder dar. Mas eu falo na questão da comunicação. Por exemplo, tem uma equipe de comunicação. Pô, você não precisa tanta gente. Não, Di, concordo. Um monte de gente dando. Você tem um cara pra. É o cabeça. É o cabeça, tem que ter um cabeça fria. Um cabeça fria, um videomaker, um fotógrafo, né? Hoje, um copyright ou um redator, um social media. Porque numa campanha, todos os designs, todas as criações são feitas praticamente antes. 50, 60 dias antes, porque existe o período de aprovação. A maioria deles já sabem quais são os números. Se não, só coloca o número durante a campanha. Por quê? Vai colocar o número CNPJ. Então, uma equipe de comunicação para uma campanha, 5 pessoas resolve o problema. Bem resolvido. Muito bem e te entrega um puta de um resultado. A verdade é essa. Tem gente que contrata uma mega agência. Aí, não, você tem que vestir essa camisa assim, você tem que andar desse jeito, você vê um cara todo descaracterizado, chega a ser ridículo. Aí eu digo, você conhece muita coisa assim? Conheço, já vi, já passei, presenciei. Aí eu te pergunto, essa agência treinou ele para vir aqui, sentar, olhar na câmera, botar uma luz na cara dele para ele aprender a falar dentro do estúdio? Não, a maioria chega aqui cru. E aí? A maioria deles que vem até a sua mesa não sabe quem é o Odi, não sabe a história do Odi, não sabe o que o Odi passou, não sabe quem é o Odi hoje no mundo político. A gente tem que treinar o nosso pré-candidato e o nosso candidato para poder falar com a população, para poder falar saber quem é o eleitor. Odi, eu não sou candidato, mas eu tenho que te convencer a me falar bem de mim. Uhum. Vai falando aí que meu filho tá mandando mensagem aqui. Rapaz, o Odi tá requisitado, esse filho dele. É meu filho, tá mandando mensagem. Tá. Bota ele no Viva Voz e fala para ele que tá desligado aí. Odi, a gente vem construindo uma relação hoje com os pré-candidatos dentro da nossa agência, que é básica. Ah, não, meu filho falou pra você mandar a localização. Caralho, aí, tá vendo? Manda a localização. Não, isso aqui é uma estratégia, né? O moleque já tá, né? Você deu o gatilho nele, o moleque já tá... Sim, porque ele é empreendedor, então... Ele é empreendedor, exatamente. É. O cara que quer correr atrás, ele vai atrás. Presta numa coisa aqui. Você não consegue lembrar o que você vai falar depois? Consigo. Só pra eu pegar, pra eu não esquecer. Eu não sou igual a você. Eu não tenho memória boa igual a você.
É igual aqui, eu usei uma técnica aqui bacana. Eu jogo as coisas meio cruas e você consegue sintetizar. Linha de raciocínio. Sim, você consegue fazer a síntese. E muitas vezes, o candidato chega aqui tudo embolado. O cara se perde. É assim, Rudi, hoje a gente é neurolinguística, PNL. As pessoas têm que entender que você tem condições de me fazer uma pergunta a qualquer momento numa entrevista e eu não saber a resposta. Mas eu posso buscar minha resposta a qualquer momento e te entregar essa resposta. Então eu tenho que parar pelo menos uns 3 a 4 segundos durante uma entrevista, respirar e tentar buscar a resposta. Por que as pessoas ficam perdidas? Porque elas não estão preparadas mentalmente para vir para uma entrevista de um podcast. Elas acham que mesmo sendo um bate-papo de famoso boteco, né, roda de conversa, roda de amigos, elas têm que estar despreparadas, mas não. A preparação ela tem que vir desde o início da pré-campanha até o final da campanha. Eu vou te falar bem claro, eu já vi candidatos e pré-candidatos chegar no final da campanha com emocional estourado, não conseguia dar uma resposta de mais de 3 palavras. Bem claro, o cara xingava, o cara só reclamava, o cara só gritava, porque não conseguia construir frases completas, porque é muita informação chegando. E isso que você falou é bem claro. Todo mundo que tem esse problema, ele tem que aprender a parar, raciocinar em curto prazo para dar uma resposta a longo prazo. Ou seja, você me perguntou por que as pessoas não conseguem. Porque elas não estão treinadas mentalmente para chegar nesse momento e te dar uma resposta. A equipe não preparou. Vamos lá, eu vou te falar outra coisa. Aí, às vezes, a equipe dos caras vem aqui, vamos dizer assim, não, quando eu falo que vem me intimidar, não vem me intimidar grosseria, não, nada. Quando eu falo intimidar, é para as pessoas entenderem mais ou menos. Aí chega a equipe do cara aqui, o cara quer mais me brifar, vem botando pressão. Claro, eu consigo na educação, não precisa ser mais educado com ninguém. Os caras vêm mais querer me brifar, mais botar pressão em mim no que eu vou falar, do que preparar o cara que tá vindo aqui, porra. Mano, 90% chegou aqui despreparado. Cara, te mandou a pauta. Se você vai tocar a pauta ou não, tranquilo. Mas você me mandou a pauta. Não, a pauta dos candidatos que vem aqui eu te mando. Quem são? Ó, o candidato é da segurança pública, um é da educação, um da área de tecnologia. Você tem que mandar pelo menos quem é a pauta do candidato pro entrevistador estudar e saber. Não é mandar pergunta. Não, eles mandam um monte de... É fly que fala? Nossa senhora. Card, é card? Cards. Como é que você chama? Os cards, os flyers. Aí ele manda no meu WhatsApp, Paulo, que eu não tenho muito tempo de olhar o WhatsApp. Eu não posso ficar enfiado em WhatsApp. E a bola boa aí pra você. Cara, porra, velho, eu não tenho tempo. E quando manda a porra do negócio com... Eles não mandam no corpo do... Como é que faz? Manda em um documento, caralho. E, cara, outra coisa. Gabriel, você tá na escuta aí? Se tiver Gabriel na escuta... tá na escuta. Se tiver na escuta, vamos falar aqui. Se tivesse com o microfone lá, tava falando. Pelo amor de Deus, vamos reduzir o número de card nessa campanha. Pelo amor de Deus, menos cards e mais vídeos, mais fala. O eleitor quer saber o que você precisa. O eleitor tá precisando de conteúdo. O eleitor não tá querendo ver um card, não. O eleitor vê um card, dá nem meio segundo, ele já excluiu o card e jogou pra fora. Uma impressão. Isso é vício. Os caras vão fazer uma entrevista comigo, me manda card. Mas, Odi, não é vício, Odi. É porque os caras não estão preparados. Eles estão pegando o sobrinho da tia, do irmão, do amigo, do parente e estão colocando dentro das cadeiras de comunicação, Odi. Isso não é preparado. As comunicações do Distrito Federal estão deixando a desejar. Você conta hoje no dedo 8 ou 9 comunicações que conseguem entregar o maior resultado possível. Odi, trabalhei com Renan Bolsonaro, Hungria, Kleber Cauã, Rick Rangel, Pedro Paulo Mateus. Desde a área musical, desde até a presidência, até um artista de grande expressão em todo o Brasil. Bem claro para você, card não se faz mais. Não se faz. Dia comemorativo, pelo amor de Deus, as comunicações que estão ouvindo isso aí, poxa, os caras estão colocando dia comemorativo do cara que não é nem do segmento dele nas redes sociais. Pô. Dia do astronauta. Dia da sardinha. Dia do pega-fogo. Poxa, velho. Dia da pizza. Mano, já teve dia do banheiro, tô de sacanagem, não. Ô, Di,
Olha, eu não vou citar nomes. Não pode. A gente consegue ver isso pelas leis que estão tramitando dentro da Câmara, né? Os dias comemorativos. Se você entrar lá e puxar todas as leis, cara, é uma vergonha. Porque não tem uma equipe técnica. Odinho, uma coisa bem clara. O cara que vai ser candidato, ele tem que entender duas coisas. Como preparar uma lei e como propor um programa social. Ele tem que entender que ele não pode onerar o governo. Ele não pode fazer o governo gastar. Ele indica, ele legisla e ele fiscaliza. Ele não vai para cima. Ele não fala, eu vou fazer. Cara, você não faz nada. Você só fiscaliza. Aí você pega uma comunicação que coloca lá 50 promessas. Quando você vai ler, poxa, isso aqui é federal. Isso aqui é governo. Isso aqui é federal. Isso aqui é governo. Isso aqui é federal. Isso aqui é governo. Não tem nenhum projeto de lei distrital. Não tem nenhuma situação para o povo do Distrito Federal. Por isso que a população bate. Porque mais de 80% das leis aprovadas na Câmara Legislativa são praticamente desperdiçadas, rasgadas no papel. Não vale nada. Aí você vê, o cara, ele começa fake ao apresentar a imagem dele. Ele é fake ao fazer as propostas, que é totalmente fake. Pô, eu vejo aqui, as promessas dos caras aqui, mano. Assim, não falo nada, entendeu? Falo nada que é o podcast aqui é justamente pra ouvir Sim. o cara. Não é pra ficar afrontando ninguém aqui. Mas eu tenho vontade de falar, qual é, irmão? Isso não cola, pô. Isso não cola. Eu falo sempre o seguinte, o candidato ele tem que pensar em valorização de categoria. Ele tem que pensar em melhorias para a população, melhorias do dia a dia básica, e ele tem que pensar como fiscalizar o dinheiro público. São 3 pilares importantes para qualquer candidato pensar em entrar na política. E um pré-candidato, né? Eu fui fazer uma gravação com a minha equipe e na hora que a gente puxou a câmera, lapelou ele, botou o microfone, ele falou assim, eu vou fazer obras. Aí eu desliguei a câmera e falei, olha, o pré-candidato não faz obras. Ele não executa obras, ele fiscaliza. Agora, você pode destinar dinheiro para algum órgão para realizar as obras. Mas eu vou fazer obras. Ele virou para mim e falou assim, eu vou fazer obras. Eu falei, olha, deixa eu te falar. Se você fizer isso, você está fazendo um estelionato eleitoral. Porque, primeira coisa, um pré-candidato a deputado distrital não faz obra. Ele destina emenda para poder construir. Agora, ele não vai fazer. Não, e você falou, pô, eu acompanho Câmara Legislativa há muitos anos. E o principal, ele, por exemplo, tá precisando de um asfalto em tal rua. Ele viu. Ele faz a indicação. Ele faz a indicação. Ele cobra. E aí, tanto da secretaria... Por que não tem um projeto ali? Cadê o projeto para botar aquele asfalto? Isso, tanto da mas tá faltando recurso. Não, eu dou emenda. E essa questão da indicação para o pré-candidato, ele tem que entender como funciona isso. Não é só indicar qualquer coisa, ele indica uma praça, ele indica uma calçada, ele indica um asfalto, ele indica uma questão de lixeira. Poxa, eu vou ficar indicando. Cara, a população às vezes precisa de poucas coisas para poder ser feliz. A população quer resultado imediato. A população não quer resultado para daqui 3, 4 anos. Sabe o que acontece também na... Pô, pior que os caras da comunicação vão cancelar a gente. Não vai, não. Sabe por quê? Você sabe que eles não vão cancelar a gente? Porque eu tenho uma coisa pra falar. Não, sabe por que eles não vão cancelar a gente? Que muitos deles ali, que estão ouvindo a gente agora, muitos deles não têm coragem de falar isso pro candidato. E os que falam, o que acontece? São da rua. São da rua. Mas eu ia falar outra coisa. Eu ia falar que, geralmente, por exemplo, eu sou jornalista que fala de política e eu tenho que entender um pouco como a política funciona. Aliás, eu tenho que entender bastante. E, geralmente, quando se contrata esses profissionais, a maioria não tem noção de como a política funciona. Você tem que saber como é que a política funciona, como funciona o bastidor, como funciona lá na ponta, como a população, por exemplo, a imagem da população perante os políticos. Como funciona o plenário do Jorge Cauê? Será que muitos desses profissionais que estão fazendo pré-campanha já foram lá no plenário? Será que muitos deles sabem como que funciona uma roda de conversa? Será que muitos deles sabem como funciona o acordo? Beleza, acordo tem que existir. Mas nós somos comunicação, nós temos que saber vender o principal fator para o nosso eleitor. Por exemplo, uma leitura de comunicação que se faz, como eu já dei uma consultoria. Eu vou ser um deputado de oposição. Você não vai conseguir fazer nada se você for muito a oposição ao governo que está lá. Não que você tem que ser um paga-pau. Meio termo. Se você for meio termo,
né? Vai ter uma hora que você vai precisar votar com o governo que tá lá. Você vai precisar votar. E isso vai ajudar a trazer melhorias para sua base. Di, nem todo deputado que é da oposição, que vota contra o governo, tá indo contra a sua base. O governo tem muitas propostas boas. Mas, às vezes, pelo lado escolhido, acaba se tornando algo prejudicado pela imagem dele. Ah, como eu vou me comportar perante a minha equipe, ao meu time. Cara, votem bem da população. Tem muitos projetos bons de... Mas, cara, eu te pergunto outra situação. Será que todas essas comunicações pegaram a estratégia de falar, olha, se a gente votar nesse projeto aqui, a gente vai estar atrapalhando essa categoria, e essa categoria está com a gente. Tem que parar e pensar. Porque não é só chegar lá e fazer a troca de cargo. É parar e pensar, cara, eu vou perder aqui, mas eu vou ganhar aqui. A minha categoria vai estar comigo. O meu time vai estar comigo. A minha comunidade, a minha região administrativa vai estar comigo. Isso é uma dificuldade. Quando a gente chega na ponta, Odi, eu te falo, eu sou de uma época de um dos maiores escândalos. Eu sou bem novinho, tá, pessoal? Eu tenho 36 anos, eu não me apresentei ainda, mas sou da época de um dos maiores escândalos do Distrito Federal, Santa Juliana. É bem grande. Minha mãe era assessora de um secretário de saúde. A gente trabalhava, era na porta da cozinha de casa, fazendo política, recebendo político, conversando, ajudando pessoas. E na época, em 2006, não existia rede social em grande porte. Né? Se brincar, era o IRC, MSN, e olha lá. Orkut, né, Gabriel? 2006. E aí, nem Orkut já era, não, né? Orkut é 2010, IRC. Então, naquela época, Odi, as coisas... É ICQ, isso mesmo. Naquela época, Odi, em 2006, não existia rede social, mas existiam as pessoas que paravam, pensavam para resolver o problema da crise. As comunicações hoje, os coordenadores hoje estão fazendo estratégia de submarino. Estão pegando o candidato no meio de uma crise e afundando ele, no meio do período eleitoral. Aí eu te pergunto, cara, vai bater um monte de porrada. E tu vai afundar teu candidato? Tu vai afundar teu pré-candidato? Em plena crise eleitoral, faltando um ano para a campanha, tu vai, devido a uma crise, a uma nota, a uma matéria, tu vai pegar teu candidato e tu vai afundar ele, vai esperar passar 6 meses para poder divulgar uma matéria dele, para poder fazer ele andar na rua de novo. Toda comunicação tem que entender que toda estratégia bem estabelecida em curto prazo, ela pode dar grandes resultados a longo prazo. Agora, se você pensar a curto prazo, para dar resultado a curto prazo, ela não vai te dar. Nunca dá. Nunca dá. Porque você vai tampar o sol pela peneira. Ah, pô, isso aqui mesmo. Tem um ano, pô. E tem um ano que a gente vem conversando, você lembra? Sim. Acho que tem um ano que a gente vem conversando, que a gente bateu um papo mais direto. Falei, Odi, vamos entrar, vou levar alguns parceiros pra gente, vamos fazer. Então, assim, eu falo muito bem claro, eu não tenho medo, porque, assim, já apanhei muito. Hoje, eu dou valor em alguns candidatos, que valorizam a sua comunicação. Aqueles que botam o candidato, que bota na mão de um chefe de gabinete ou bota na mão de um assessor parlamentar para cuidar da comunicação, cara, esse cara ele não tá pensando na equipe dele, ele tá pensando no umbigo. Tá? Isso é bem claro. E é isso daí, lá na frente ele vai ter problema. Porque essa equipe vai se revoltar contra ele e vai poder fazer o quê? Cara, vai chutar ele para fora. E aí ele vai estar queimado, não vai ter estrutura. O mercado em Brasília é muito rápido. E gira muito rápido. Porque quem é profissional não fica desempregado. Não fica não. Não fica não. Eu digo que na área de comunicação, de estratégia digital, que a estratégia digital as pessoas confundem só com o impulsionamento. Não é isso? Isso daí, Odi, é um fato, né, Gabriel, que a gente tem que falar alertamente. Alertar as pessoas. A galera tá colocando nesse momento, Odi, bem claro para você, que o impulsionamento digital é o que vai virar nessa campanha. Vai ajudar muito. Mas se você não tiver um estrategista, uma pessoa para pensar qual a postagem tem que ir para aquecer público, para levantar time, para fazer engajamento crescer, para você lançar seu impulsionamento, não adianta nada. É a mesma coisa de você botar um carro, um Fórmula 1, para ir na frente, entendeu? Abrindo, fazer a volta mais rápida, e depois você botar um kartzinho para rodar atrás.
Por que, Odi? Por que isso está acontecendo nesse momento? Porque os caras estão gastando dinheiro, rasgando dinheiro de deputado, de pré-candidato, meu irmão, e não estão entregando resultado. Não estão entregando resultado, porque não tem planejamento. Só querem chegar lá e fazer assim, me dá o dinheiro aqui. Ah, gera o boleto aí, paga. Aí o cara vai lá, impulsiona, e aí? Não, e tem uma... Vamos lá, eu quero entrar nesse assunto, agora é hora de entrar nesse assunto. Eu tenho visto uma... Aí você falou, para com os cards. Para com os cards. Mas eu tô achando que hoje card é uma coisa de gente preguiçosa. Preguiçosa não. É de gente que não sabe trabalhar com estratégia digital e nem com marketing político, tá? Cara, menos card, trabalha com carrossel, mostra as propostas em carrossel, porque a pessoa passa mais tempo na tua rede, olhando a tua rede e gera mais empatia com você. Então, se você botar ali 5 carrosséis, 5 cards em formato de carrossel, você tem mais tempo para a pessoa ficar dentro da sua rede. Então, você não tá aposentando o card. Eu não estou aposentando o card, eu estou falando que tem outras estratégias para os cards. Bem claro. Outra coisa, o cara pega o card, o mesmo card que ele pega na rede, que ele bota no Instagram, no Facebook, ele vai lá e posta no Insta. Não, cara, os formatos são diferentes. Os formatos são diferentes. Vem cá, outra coisa que eu quero te perguntar. Cara, agora é um tal de nego compartilhar evangelho, frase de autoajuda. Que ridículo, puta que pariu. A gente fala... Vai se lascar. Deixa eu falar, enquanto você vai explicando, eu posso pegar um cafezinho ali? Pode e deve. Vai lá, ó. O Di, cabelo tá fechado em você. bem claro. Eu tô te ouvindo. Não, tranquilo. Toda vez que a gente pensa em fazer algo emocional, a gente tá pensando na gente. A gente não tá pensando em outra pessoa. Se você for parar e pensar o seguinte, toda vez que eu postar um autoajuda, quem tá precisando de ajuda é o pré-candidato, o candidato, não as pessoas. É claro. Cara, você chega... Olha, não corta pra mim, não. É umas frases de efeito. Pra quê, velho? Nada a ver, mano. E outra coisa, você bota um autoajuda lá, primeiro, o cara do autoajuda, ele nunca foi ajudado por ninguém. O cara do autoajuda nunca tem uma estrutura pra poder aguentar. Ele foi no podcast e bateu a porrada. Gabriel adora isso. Não foi, Gabriel? Ele foi no podcast, fez uma porrada, deu um tapinha, botou uma música de fundo e se tornou uma autoajuda. Então não existe. Não, tô dizendo assim, aí o cara acha que pra cativar o eleitor, por exemplo, pra ter engajamento, aí ele bota lá, quer chegar primeiro? Não, quer chegar por último? Vá sozinho. Quer chegar primeiro? Vai time. Vai, mano. Meu irmão, se ele não anda com o time dele, se ele não tá pagando nem quem tá andando com ele, se ele não tá pagando nem a equipe que ele tá trabalhando, ele quer fazer autoajuda. Como é que é? Foguete não dá ré. Caralho, não, foguete mano. Foguete não tem ré. Eu tenho nojo Não, mas a estratégia do foguete não tem ré, Odi, é porque assim... Tu não usa essa porra não, né, bicho? Não, é porque assim, olha, o que é o foguete não tem ré? É uma coisa que as pessoas não entenderam ainda. Dentro do Instagram, existe foguetinho, né? Que a gente chama. Quando você envia, cara, automático. É aquele plim-plim tocando, aquela notificação aparecendo. Ele vai receber. Então, cara, ele vai ler automaticamente. Não tem como. Essa estratégia do Instagram, ela é usada praticamente em períodos exatos, em hora certa, em momento certo. Não é você fazer toda a postagem e mandar para todo mundo. Você vai mandar para aqueles seus eleitores mais cativos. Aquelas pessoas que estão com você. Você não vai mandar para todo mundo. Você vai mandar para um certo grupo de 10, 15, 20 pessoas. Então, são estratégias diferentes. Mas a maior estratégia hoje dentro de uma rede social, sabe qual que é, Odi? É isso daqui, ó. O corte. Isso que é nesse assunto que eu ia falar. Os caras têm vindo aqui no podcast. Cara, a equipe já tá em HD, né? Então o cara tem facilidade para baixar. Ele edita pelo celular. Não, mas ele hoje tem vários aplicativos. Qual aplicativo para baixar vídeo? Você não tem? Cara, Save From. Como é que é? Save From. Acho que a equipe usa lá para baixar. A gente baixa direto, né? A gente tem um aplicativo dentro do sistema que entra lá no computador, baixa e só vai cortando. E aí alguns dizem, fazer legenda é difícil. É difícil o quê, meu irmão? Abre o CapCut, bota lá auto-legenda, depois só faz as correções, manda pra sua redatora. Manda pra sua redatora, CapCut. 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 É simples, básico, tem vários outros pra poder utilizar. Aí o cara fica conversando aqui 1h10, fica jogado lá no YouTube, que eu também não tenho tempo de divulgar, eu tenho que correr. Sim. Aqui é dinâmico. E se brincar, ele quer o teu corte. Não, eu não faço quase corte. Aliás, tem uns lá que eu poderia fazer, que é bacana. Eu não tenho tempo, porque aqui é muita correria. Mano, os caras vêm aqui no podcast, investe. Paga pesado. Paga.
E não fazem nenhum tráfego do Não podcast. faz um corte. E nenhum tráfego. O cara fala tanta coisa boa, os caras falam coisas boas aqui. Os caras falam coisas bacanas. O cara conta uma história de vida que é bacana. A maioria é história de vida verdadeira. Ô, O cara não faz um... Esse podcast aqui vai ter cortes? Não, vai ser direto. O seu? Vai pra tua rede direto e eu vou jogar na minha rede direto. O que eu quero Essa não é a pergunta. Você vai fazer corte aqui da nossa entrevista? Vou, todos os cortes, todas as perguntas com todos os cortes. Por quê? Agora é a hora, né? Os estrategistas agora precisam se locomover. Vamos lá. E chegar um momento que eles precisam captar cliente. Qual o benefício dos cortes? Maior engajamento, maior audiência, maior infraestrutura para divulgação. Bem mais fácil, simples e direto. 3 itens básicos. Você consegue aumentar a audiência 3 vezes mais. Ainda mais através dos reels do Instagram e do YouTube. Tá entregando muito. TikTok nem se fala, né? Porque as pessoas não estão sabendo usar o TikTok dentro da campanha eleitoral. Não conseguem atingir o público. Por quê? Então, Odi, o TikTok é um público mais jovem. Então, eu vou fazer uma dancinha aqui? Não vou. Mas eu vou pegar aquele momento do TikTok, naquela fala que eu tenho com você, que a gente tá brincando, ou que a gente tá conversando, dialogando. Mais bem-humorado? Mais bem-humorado, e vou colocar lá. Porque eu vou atingir aquele público que eu não tenho ainda. Então, o TikTok é uma ferramenta que vai crescer nos próximos tempos, porque a entrega dele vai ser muito maior, já cresceu, já pipocou, e vai o quê? Eles vão alcançar muito mais gente do que o próprio Instagram. Ele quer que o quê? Ele quer que o usuário vá para ele. Então, ele vai querer entregar, ele vai te dar mais seguidor, ele vai construir uma relação com você e o teu eleitor final muito mais, como que eu posso falar? Intensa e mais leve. E mais leve. Você sabe por quê? Qual é a diferença? Poxa, você bota um vídeo lá. Eu tenho um cliente que na área de educação, ele tem os vídeos dele são mais para a área de educação, serviço público do Distrito Federal. Então ele é bem direto. Eu não vou pegar esse vídeo dele e vou botar no TikTok. A rede dele inicial era só Instagram. Agora veio pro Facebook e o Twitter. Né? Eu acho que o Gabriel pode concordar, não sei se você discorda, Odi, mas é o seguinte, o Twitter no Distrito Federal ele não é valorizado. Não. Pela população, Eu não valorizo. Pela população e pelos políticos. Não, eu não valorizo o Twitter. Né? Mas os deputados federais, eles se arrebentam aí no Twitter. A Bia Kicis, por exemplo. Ela é perfeita. Pensamento direto, rápido e cognitivo, que a gente chama, né? Atinge certo. Mas como crescer no Twitter, sendo que o pessoal não valoriza o Twitter? Cara, coloca a fala. Coloca o que você pensa. Pega aquele Twitter e reposta no seu Instagram. Entendeu? Aquela imagem. Entendeu? Pega aquele Twitter e encaminha para todos os seus coordenadores, botar nos seus grupos, principalmente nos seus status. Se a gente passar todas as estratégias aqui, Odi, a maioria dos candidatos vão falar assim, aí se eu faço, peraí, você faz isso diariamente, no horário certo? O time faz um desenvolvimento, um compartilhamento, todo mundo junto ao mesmo momento? Já ouviu falar num termo, expressão tiro de canhão? Não. Você quer derrubar um castelo? Você vai mandar um monte de artilheiro, um monte de artilharia, né? Um monte de guerreiro para ficar dando machadada? Você não pega uma bomba e já joga ela direto? Pega um tiro de canhão. Por que você não junta ali 200, 300 pessoas naquela reunião mesmo que você está fazendo e fala assim, pessoal, olha, acabei de fazer uma última postagem, a equipe tem que estar preparada, é claro. Acabei de fazer uma última postagem, todo mundo tá com seu celular e tá. Então vamos pegar e vamos enviar aí todo mundo. 200 pessoas enviando para 5 pessoas, dá 1000 envios. Direto, em 1 minuto, Odi. Isso se chama tiro de canhão. O Instagram, o algoritmo, o Facebook vai entender o quê? Que aquilo dali foi automaticamente orgânico. Ele não vai saber, claro, mas as coisas vão acontecer. E o orgânico hoje, ele consegue dar uma entrega para o público direto. Porque o patrocinado, você vai gastar uma grana muito pesada para atender esse público direto. E isso é uma preocupação que eu tenho para a campanha. A maioria dos pré-candidatos hoje, eles não entendem da legislação, que eles podem gastar apenas 10% do que eles vão gastar na campanha. Então tem pré-candidato de gastando aí 100 mil na pré-campanha. Será que ele vai ter 1 milhão para gastar na campanha? Vai nada. E aí, como ele vai declarar? Ele já parou e pensou nisso? Por que ele não fez a estratégia do tiro de canhão? Se ele tá ali com 50, 60 reuniões? Olha aí, essa foi de graça, hein? Poucas pessoas vão assistir estratégia do tiro de canhão. Cara, Odi, tem coisas no marketing que a gente pensa o seguinte, eu posso construir, eu posso levantar,
e eu posso estabelecer. Eu posso construir uma comunidade, eu posso levantar um grupo de comunicação para me autodivulgar e posso estabelecer um time de resultado. Gabriel falou que sua estratégia tá certa não, sinalizou ali pra mim. Ô, Gabriel, sério? Opa! Gabriel falou. Gabriel, tipo... Deixa eu te falar. O Gabriel, a estrutura que vocês têm hoje, os pré-candidatos do Distrito Federal não estão sabendo usar os comunicadores exatos. Bem claro. São poucas as comunicações que param e olham como um podcast, como uma infraestrutura de uma campanha. Qual é o melhor podcast de Brasília? Odi, abertamente pra você, Sim. Rádio Corredor. Não dá... Não. Você. Sem adular, porra. Sem Não, adular. sem adular, sabe por quê? Tu chega aí nos podcasts de Brasília... Tu achou que eu vou julgado se não falar que eu... Não vou falar. De verdade, eu não tenho essa vaidade. Cara, você tem 3... Não, eu falo, melhor... Vamos lá. Infraestrutura? Não, mano. Calma. O que você quer saber? A gente vai bater um papo. Ele tá batendo um papo. O melhor podcast pro cara extrair conteúdo hoje. Pro cara aí. Pra ele extrair conteúdo. Político? É. Rádio Corredor. Por Frente quê? Codi. Porque são perguntas diretamente com a política. Você tá envolvido na política. Você sabe falar o cenário político. Você sabe o que está acontecendo no meio político. A maioria dos podcasts são de quê? Influência digital, né? Bem claro. Não, tô mentindo, Gabriel? Ele devia estar com o microfone aberto, esse viado. Fica, então, a maioria dos podcasts são de influência digital. Um cara que quer se promover para uma pré-campanha futura. Eles não estão pensando na política. Eles não estão pensando na estrutura que o pré-candidato dele precisa. Então, quando eu te pergunto, ou você me pergunta sobre política, porque você sabe o que está acontecendo. Eu te falo, cara. Tem um monte de jornalista, um monte de comunicador pensando em rádio ainda. Na era digital. Eu tive que realmente fazer uma readaptação. Você vê que eu não assisto todos os podcasts, só pra você ter ideia. Para eu não me influenciar. A questão da rádio, Diogo. Mas, ó, eu não levantei bola pra tu me elogiar, não. De verdade, não. Eu já te falei isso, eu já falei isso no meu podcast, né? Que eu vou falar no final. Já falei isso no meu podcast. Deixo bem claro pra você, Odi. É básico. A rádio, ela traz o ouvinte muito bom, mas você não seleciona o teu público. Você pega um genérico. Uhum. E aí você vai peneirar para atingir o público certo. Porque a maioria das rádios hoje do Distrito Federal estão buscando infraestrutura para fazer estilo podcast, já transmitir para a rádio ao mesmo tempo todos os programas, porque eles viram que eles estão perdendo espaço. E eles precisam de monetizar isso de uma forma diferente. Mas eles estão cometendo... Mas não adianta, né, cara? Que eles têm aquela... Podcast de rádio não pega, cara, porque eles ficam, né? Aí o cara hora dos comerciais. Aí o cara bota a música, aí o cara bota a música de fundo, aí o operador não faz o corte, aí cai o podcast. Não, aí ele tem que botar música. Por causa dos direitos autorais. Comercial não tá pegando, cara. Então tem que pensar nisso. Outra estratégia, Odi, que a gente fala dos podcasts, é de lançamento, né? De colocar as pessoas na hora que for lançar o podcast. É lindo, é perfeito, mas, cara, final do podcast, o Gabriel vai concordar comigo. O tempo que a pessoa fica durante o podcast, que ela gera o conteúdo, que ela tá ali consumindo aquele conteúdo, é tão importante quanto a quantidade de usuários visualizando na hora que for lançar o podcast. Não adianta você só lançar um podcast, o cara entrar, ficar 3 minutos e sair. Uhum. Eu prefiro que o cara entre, assista o podcast por inteiro e vá até o final. Uhum. Entendeu? Porque isso vai dar um resultado. Isso vai dar um resultado tanto na ponta como no inicial. Eu tenho visto quando eu pego um pré-candidato muito bom de audiência, né? Eu não olho muito. Claro que o número para ele é bom, né? Bom para ele negociar. Sim. Não comigo, mas, por exemplo, o tempo da política ele é diferente da estratégia digital. Estratégia digital, política é uma coisa, a política é outra. Isso daí. Você falou tudo. Só falar uma coisa, isso é para você comentar. Tá. Por exemplo, o cara que é pré-candidato a distrital, tá difícil pra caralho ele conseguir legenda. O presidente de partido vai estar assistindo ele bota 5 pessoas lá, olha, ó. Eu sei. Ele tá sem mobilização. Porra, isso aí mesmo. E aí, o que adianta? Tem cara que vai perder legenda por causa disso. Ô, Di, eu não falo só de legenda, mas eu vou falar no dia a dia. Você tem ali 400 funcionários, 400 empregos destinados, você conseguiu. Aí o candidato vai para um podcast. Senta na tua cadeira. Eu tenho 400 pessoas que dependem de mim para poder continuar dentro da política.
ou dentro da minha empresa. Bem claro. Dando um exemplo. Vou ser bem claro contigo. Eu entro no podcast desse cara e eu tenho 10, 15 pessoas assistindo. Será que eu tô sendo bem aceito pelo meu próprio time ou meu time não tá querendo que eu trabalhe? As duas coisas. Pronto. Segunda pergunta que eu te falo. Será que a minha equipe divulgou bem ou fez assim, nós somos fulano de tal, nós temos grandes impressões, né? Vamos no termo digital. Eu não preciso de divulgação. Precisa sim, meu amigo. Você precisa falar aonde você vai estar, com quem você vai estar, o horário que você vai estar e que horas que isso vai estar no ar. O teu time de mobilização tem que saber como fosse sua agenda do dia a dia, agenda física. E pelo menos o seu time tem que assistir em peso, pô. Pelo menos isso. O algoritmo também entrega, tem algoritmo. Mas peraí, ele tá entregando pra quem? Pro público do outro. Um público que já assistiu. Aí ele chega no podcast ou ele chega na infraestrutura online e apanha. Por quê? Porque quem tá lá, aquele podcast, aquele público é de outra pessoa. Não é seu. Então o cara vai falar, opa, peraí, esse aqui é meu adversário. O que esse cara tá fazendo nessa mesa aqui? Eu vou dar uma tacada nele. E, cara, nessa campanha pode preparar, Yodi. O que vai ser porrada vai ser grande. A porrada no online, a galera tá com medo de sair fora da bolha. Tem coordenador com medo de sair fora da bolha. E tem coordenador que vai afundar candidato, porque já fundou um, já fundou dois, vai afundar o terceiro. Não sabe fazer estratégia de campanha, não sabe fazer campanha. Como nesse assunto. Tem um cara realmente desse meio político de Brasília que ele é enganador, cara. Ele não faz conteúdo no blog dele. Foda-se. Ctrl-C, Ctrl-V. Não tem conteúdo. Ele mesmo. Ele não é produtor de conteúdo, ele mesmo. Aí essa pessoa. Como é que é? Não, tá não. O Radar não. Tony Duarte faz um bom trabalho. Vem querer, não. Essa aí eu não vou pegar, não. Não, Tony Duarte faz excelente trabalho. A gente cita nomes. Mas é outro, que você nem tem ideia de quem é. Aí esse cara se vende como estrategista político tem uns 12 anos. Se vende como estrategista político. Consultor. Mano, já tem umas 3 campanhas que ele afundou. E aí? Aí você pega o Arthur. E tá afundando uma agora. Tá, aí você pega o Arthur, que pegou um pré-candidato de 3 e levou pra 9. Você pega o Arthur, que pegou um cara dentro do bombeiro, queimado, sem uma administração, consegue 3 administrações, você constrói uma relação de confiança em 60 dias com a comunidade, em 90 dias você começa uma pré-campanha, com 120, praticamente com 140 dias você entrega um resultado com mais de 12 mil votos, atingindo mais de 1,5 milhão de alcance, numa campanha gastando menos de 5 mil reais online. Será que esse pré-candidato ou esse coordenador, unindo os dois, o que estaria acontecendo? Eu te falo, existe coordenador ou consultor político, que seja o diabo 4, que chega no final, meu irmão, e vai falar, dar tapinha nas costas e falar, a gente perdeu a eleição, foi por causa de fulano, mas não tem coragem de assumir o erro. A gente perdeu uma eleição em 2014 porque, eu falo, o time não teve coragem de ir para a internet. Foi pouco. Não teve coragem de chegar no dia D, fazer uma estratégia de tiro de canhão e vamos pedir voto, vamos pra cima. Alguém já te apresentou alguma estratégia do dia D aqui? Não, primeira vez que eu ouço. Você quer saber uma estratégia do dia D? Vou dar uma pra vocês de graça, pré-candidatos e candidato. Encerra meia-noite, perdão. Você não pode mandar mais uma mensagem e pronto. Você não pode, mas seu time pode. Você já imaginou seu time acordando 6 horas da manhã e mandando uma mensagem emotiva, falando para cada um do seu amigo, pedindo e convencendo um voto para você ser eleito? Cara, eu recebi uma mensagem do meu amigo falando: oi fulano, tudo bem? Olha o seguinte, eu queria muito que nesse dia você pudesse confiar, pelo menos esse voto em mim. Não é uma boca de urna, é um pedido é uma estratégia simples, não gasta dinheiro. Os caras querem chegar na campanha no dia, sabe o que eles querem fazer? Pagar 100, 200, 300 reais para os caras fazer boca de urna, para ficar entregando panfletinho. Crime. E pior do que ser crime, Odi, é que o cara não sabe nem com quem ele tá dando dinheiro. Ele não tem coragem de pegar aquele dinheiro ou aquele valor que ele tem em caixa e investir no time dele. Ele não tem coragem de botar aquele valor numa estrutura online porque ele acha que não dá voto. E ele tá enganado.
Perdão. Por quê? Me desculpe, Odi. Não, eu que errei. Porque todos os pré-candidatos do Distrito Federal, na última campanha, conseguiram crescer durante a campanha pelas redes sociais. E a velha guarda não conseguiu alcançar, não conseguiu crescer durante a rede social. Porque todo mundo não quis ter mobilização de rua, quis ficar no digital. Time reduzido na mobilização de rua e time maior na mobilização digital. O custo era 3 vezes menor. Poxa, você paga, dá um exemplo básico. Você paga aí 1.200 pessoas para um cabo eleitoral, passar 8 horas na rua, entregando panfleto. Ele pega uma cartela de panfleto, ele não consegue entregar mais do que 200, 300. Taca no lixo. Maioria das vezes. Ok, mano. E aí? Aí você pega um cara com um sistema bom para poder conversar, para poder falar, dialogar com as pessoas, pedir voto online, conversar diretamente com o teu eleitor, entrega um resultado bem maior, porque a qualidade do serviço do atendimento é 3 vezes maior. E aí você não quer investir nele? Você quer botar a gente na rua? Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer assim, bem claro. Bota 50 formigas para carregar um elefante e bota 3 elefantes para carregar uma formiga. Você inverte a situação. Mobilização digital são formiguinhas. Elas vão carregar um elefante? Vão. Mas vai pesar muito. Vai cansar. Eles vão tentar morrer no final. E chega, não dá conta de... 2016, 2020, 2016, campanha estadual, estado de Minas, região de Guarda-Mal e Paracatu. Prefeito tinha 50 cabo eleitoral pago. Bem claro. O outro prefeito tinha 5 cabo eleitoral pago. Todos eles usavam, na época, era bem claro. Era WhatsApp, que tinha acabado de lançar, Facebook, grupos de Facebook, e tava começando o Instagram ali devagarzinho. O Instagram tava capengando. Tava capengando. 5 contra 50. Quem ganhou a batalha? O de 5. Cidadezinha de 5 mil habitantes. O 5, todo mundo sabia trabalhar com a internet. O 50 contava-se nos dedos. É a diferença, Odi. Hoje você tem que ter um time que sabe... Cara, antes de um pré-candidato contratar uma pessoa para vir pro time, pergunta pelo menos se ela tem um Facebook ou um Instagram. Não bota ninguém no seu time que não tenha pelo menos uma rede social. Porque o cara chega lá, o cara fala assim, eu não tenho rede social, cria aí pra mim. Tá difícil, Odi. Tá difícil você trabalhar com gente assim. A gente tá na era digital, a gente passou 2 anos durante a pandemia praticamente 100% online no telefone. E ninguém construiu uma relação. Será que as pessoas não entenderam? Imagine se a pandemia fosse agora. Como que seria a vida desses pré-candidatos? Principalmente desse pré-candidato ou candidato que está com esse coordenador que afundou 3. Que ele não tá fazendo nada, né, cara? Já tem tempo que isso tá acontecendo, né? E ele ganha não só de 1, ele ganha de 5. Não, e esse cara ganha grana preta, né? Ganha grana preta e não tenho nada contra ele, tá? Não, tranquilo. Eu também não tenho, mas só que sabe o que eu acho? Que eu acho que o bolo tem que ser dividido para todos. E moção de louvor, o caralho. Enfia moção de louvor na lixeira lá da Câmara Legislativa. Não quero essa porra, não. Olha. Não fique me dando moção de louvor, não. Nenhum deputado. Quero moção de louvor nenhuma. Quero não. Nessa época agora, fiquei 4 anos aí essa Câmara Legislativa me perseguindo. Então, manda a moção de louvor de vocês. Pra puta que pariu. Desculpa, Arthur. Não, eu tô bem... Aproveitei. Aí você faz o corte lá e... A galera vai... Já tem 1 hora aí, Gabriel? Tá indo. Falta pouco aí pra gente terminar. Odi, a gente fala sempre que a política... Já passou de 1 hora, que esse bicho tá gostando do papo, vai. Odi, a gente fala na política que sempre assim, tudo tem a sua hora, né? As pessoas, não vamos fazer uma corrida de 100 metros. Existe a estratégia de montar palanque e a corrida de 100 metros. Montar palanque é você construir uma relação com seus coordenadores, estruturar uma campanha, deixar seu time de mobilização pronto, criar as estratégias exatas para você trazer seus novos coordenadores, para você construir toda uma relação por trás, tá? E deixar seu time pronto. Vamos montar QG, lindo. Eu mandei várias propostas de QG. Aí uns dias desses eu vi um pré-candidato, um candidato aí, nosso QG.
Aí ele mostrou lá, salinha da mobilização, salinha da comunicação, salinha do material gráfico. Aí eu perguntei, sim, bonito, né? Você recebeu minha proposta, mas não quis fechar com o negócio com a gente. Isso é normal. Mas eles têm que entender que durante a campanha, o time que vai estar em cada quadradinho tem que estar treinado. Tem que estar estruturado. E eu falo, não treinou time, vai apanhar na campanha. Porque vai ser crise em cima de crise. Foram 2 anos de praticamente sem resultados políticos. E essa galera que tá vindo para renovação pode preparar. Vai bater muito. Vai bater na hora certa, no momento certo. Isso daí não tem o que fazer. Eu bocejei aqui que eu tô cansado. Não. É um cansaço. Já fiz um cardio lá de 50 minutos, eu tô meio baleado. Tomei pré-treino também, puta merda. Mas olha aí, ó, tá vendo? Storytelling. Tá vendo? Mas aí o que acontece? O que eu tenho visto também eu aproveitei pra deixar esse mapa finalzinho. Mano, as dancinhas, velho. Deputado velho fazendo dancinha de TikTok, velho. Puta que pariu. Personagens, Odi. A gente fala sempre assim, quando a gente pega um cliente, que o personagem para uma campanha, ele não é coisa que tem que ser feita. Se você cria um personagem, você vai ter que estruturar e vai ter que manter ele. Tá? Bem claro. Tem um personagem na política aí que tá vendo a federal que chora e que faz Deus e o mundo, meu irmão. Mas fora da câmera ligada é outro nível. Abraço, Gilvan Máximo. Eu lembrei aqui de você. Um abraço pra você. Continua. E assim, esses personagens, eles têm que ter cuidado. Porque chega um momento que você não consegue segurar a onda. Ninguém consegue ser personagem. Ninguém consegue ser personagem. E aí a gente lembra, né? Porque em 2018 eu tive um personagem, né? Um dos maiores personagens que eu já vi na minha vida. Um bombeiro, né? Que praticamente deu o maior calote eleitoral dentro da nossa cidade, da nossa região. E eu tava fazendo parte daquele time. Foram mais de 5 meses de trabalho sem receber R$1, né? E com um filho pequeno, com uma história bem difícil. A gente tinha acabado de montar uma loja. E assim, foi uma porrada que a gente tomou. Entendeu? Além de usar toda a nossa infraestrutura de eventos, de capacidade para poder fazer uma campanha, ainda tomou uma porrada financeira. Foram 2 anos para me levantar. Então, cara, o personagem uma hora cai. Esse personagem uma hora vai cair. A Polícia Federal vai bater ali e vai derrubar. Não adianta andar com barbinha, não adianta andar com gentezinha poderosa do lado, com segurança, que vai cair uma hora. E esses personagens de dancinha é a mesma coisa. Porque fica fazendo dancinha, mas nos bastidores fica botando dedo na cara de funcionário, fica botando dedo na cara de coordenador. Poxa, o coordenador tá ali pra te servir, cara. O coordenador tá ali pra te ajudar. Dá um tapa nas costas e fala, vamos junto, cara. Agora não fica abraçando o cara e falando, se eu ganhar, você vai ter isso. Cara, para de fazer promessa. Seja real. Fala, olha, eu não tenho condições e vamos pra cima. Vamos até aqui. Daqui pra lá eu posso te ajudar dessa forma. Daqui pra cá você fica. Eu não consigo te ajudar. A maioria da população do Distrito Federal está cansada de política justamente por causa disso. De personagens dentro da política. E vai acontecer muito mais, Odi. E agora também tem estratégia do restaurante comunitário. Você já viu? E daí é feio. Você já viu zoando? Olha, eu vou falar uma coisa pra você, Odi. Não, você zoou e eu concordo. Eu não discordo com você. Porra, Paulo Otávio, você não gosta de comer aquela comida. Não é ele. Não é ele, não. Não é só ele, não. Não é ele, não. É brincadeira, Paulo Otávio. Não é ele, não. Mas você... Cara, o cara passa 4 anos sem pisar dentro de um bandejão. Bem claro. É isso. Bem claro. 4 anos comendo só em restaurante chique. O cara passa 4 anos sem ver uma galinhada ou uma feijoada. Não vou citar nomes. Aí ele lança ele, filho, tio, marido, esposa pra campanha e todo mundo vai pro restaurante comunitário. Achar bonito. Leva até a avó. Poxa, tem que ter cuidado, pô. E eles não costumam comer lá, né? E a população sabe disso. Porque hoje, o celular, isso daqui na mão, é uma arma. Odi. Cara, você olha lá, os caras deixam metade, mais de 50%, 70% da comida no prato, poxa. Outra comer para 3 dias passando mal. E outra coisa, Odi. A galera que tá filmando aí, a galera que tá cortando, fazendo vídeo. Cara, não filma comida não, pô. Não filma o cara botando o garfo na boca, não. Poxa, isso é horrível.
Olha, eu trabalhei com o Renato dentro da governadoria. Quem, Renato? O Renato, fotógrafo do governador Ibanez Rocha. Uma coisa que ele me ensinou foi bem clara. Arthur, foto na hora do almoço não tem. É aquela foto, sentou na mesa, sem prato, vai lá, 3 cliques, fez o vídeo, pronto, acabou. Então, a pessoa que está por trás das câmeras, ela tem que entender que a estratégia de imagem, ela tem que ser exata. Não adianta você querer ir lá filmar o prato cheio. Cara, já é feio. Prato cheio já é feio. Ainda mais filmar o cara com garfo na boca. É. E outra coisa, de forró. Pelo amor de Deus, velho. Paulo Otávio tava no forró, o Paulo Otávio. Também, mas outros Fica aí. fake, mano. Estratégia digital. Vai lá, dá um abraço, vai embora, não tem Cara, problema. quer construir sua estratégia, quer fazer seu nome, quer fazer uma relação de confiança com o seu eleitor. Cara, faça os eventos. Qual é o nome do filho do Paulo Otávio? Não, eu Você não quer falar, né? André Kubitschek, porra, pô, moleque dançando forró, meu cara. Velho, deixa eu te falar. Pô, corta, vai lá. Estratégia de evento não é isso, Di. A estratégia de evento desses forró que a galera tá dançando aí, cara, o cara tem que ir lá, se apresentar, fazer sua fala e vir embora. Bora, nem falar às vezes. Não, pode falar, Di. Fala proposta, fala sobre cultura. O cara tá indo lá, me desculpe, o cara vai num evento de cultura para falar de obra na outra cidade de fulano de tal. Poxa, se você tá numa cidade, fala das emendas que você quer destinar para aquela cidade. Não chega e fala de outra cidade. Dê pelo menos alguma situação para aquela população. E outra coisa, a cultura no Distrito Federal, ela tá praticamente, os últimos 4 anos, ela teve Tá jogada. ela ficou sem representatividade. Ficou. Então, quando você chega, o cara quer falar de cultura, ele tem outra segmentação. Ele não consegue destinar e nem sabe como destinar a verba parlamentar ou o dinheiro que ele tem para a cultura sem construir um projeto. Então, tem como construir projeto. Capacitação profissional, né? Praticamente cursos, né, para jovens que tá tendo uma necessidade muito grande. Isso é fato de... Cara, o cara que tá na ponta, ele tem que pensar em quem vai entrar no mercado de trabalho. Atenção, senhores políticos. Vocês não geram emprego, tá? Vocês dão capacidade técnica para uma população construir uma relação de oportunidades. É diferente, eu digo. Eu gerei tantos mil empregos. Como que você gerou tantos mil empregos? Você abriu empresa? Agora dê capacidade técnica para um jovem, igual seu filho, um empreendedor novo. Construir uma relação. Meu filho agora tá vendendo bolo de pote. E você doou um forninho pra ele, não foi? Sim. São coisas básicas, Odi. Mas será que ele passou por uma capacidade técnica? Será que ele foi num curso ali na cidade dele, fazer um curso profissionalizante, como vender? Será que ele sabe o que é um CMV, um custo médio de mercadoria vendida? É verdade, ó. Por que as pessoas estão passando essa dificuldade? Por que o Distrito Federal está com o maior índice de desemprego no Brasil? Porque as pessoas não sabem. O Distrito Federal é um dos maiores índices de desemprego em todo o Brasil. Porque as pessoas não sabem pegar a dor e transformar em solução. Uhum. Elas acham que a dor tem sempre que ser dor e nunca ser solução. Então, se você tem um problema do desemprego em tal região, gera uma capacidade profissional, técnica para aquele grupo de comunidade, aquela região administrativa e entrega mais. O estrategista digital, ele tem que pensar em tudo isso, cara. Ele tem que entregar resultado, ele tem que entregar as propostas e tem que entregar o que vai dar mais resultado para ele lá na frente. Não é só chegar e botar o cara na frente da câmera e ligar a câmera e falar, fala. Isso não existe. É verdade. Chegamos ao fim aí, ó. Vem rápido, hein? Rapaz. Passa rápido o tempo aqui? Rapaz, eu já tô acostumado, né, Odilo? Já não? Eu tô olhando aqui. Que horas são aí agora? Não pode falar a hora porque É segredo. é segredo. Mas a gente tá mais de 1h10 conversando. De Odilo, verdade. eu quero te agradecer, primeiramente, porque assim, a gente tá gerando uma relação de confiança há algum tempo. Né, de trabalho, eu e o Gabriel aí, a gente vem O construindo. Gabriel falou que você não mandou pizza pra ele ainda, não. Não, mas eu não mandei pizza porque quem é dona da pizzaria é a Renata. Renata, a dona da pizzaria. Dona Mia. A Renata que é a dona da pizzaria. Dona Mia. Aí... A Dona Mia já foi perseguida aí no meio político também, mas ela dá conta ainda de segurar o tranco e barranco. Coitado. Renatinha, em 2018, ela foi uma guerreira, né? Depois do problema lá do bombeiro que traiu a gente, a gente tava com um filho de 9 meses, o João Guilherme. Então, assim, a gente Desde que faleceu? Não, o João Guilherme é o nosso terceiro filho. O primeiro foi o Bernardo. A gente perdeu ele em 2015. Faleceu porque já tinha nascido? Tinha nascido 2 dias, foi uma gestação. Você tem quantos filhos?
Hoje eu tenho 3, né? Um perdi. Não, você tem 3, você tem 4 três, filhos. 3 filhos. Não, você tem 4. 3. Ó, Bernardo, Maria Luísa e João Guilherme. O Bernardo foi o que a gente perdeu. Ah, não, são 3 filhos. São 3 filhos. São 3 filhos e um tá no céu. Isso. Um tá no céu. Mas sempre ele tá comigo, no Ele coração. vai estar sempre, não sei se, né? E Às vezes a maioria dessa área do pessoal de comunicação não é muito ligada à religião. Mas sempre digo, 2 estão aqui e um no céu lá. O anjo sempre me acompanhando. Sempre vai ter o anjo te acompanhando. Queria que ele estivesse aqui, né? Eu também, porque assim, hoje ele estaria em torno aí dos seus 8 aninhos, ia fazer seus 8, já estaria aí. Nunca esquece, né, irmão? Não tem como não. Nunca esquece, Que né? foi a primeira gestação, né? Toda a preparação para uma família, aquilo dali pra gente foi meio complicado. Esquece, eu tenho 2 filhos, né? Um já sempre digo tem 18, outro tem 14 e é foda, né? A gente sempre tá preocupado com essas porra, né? Olha, hoje, tudo que eu penso, tudo que a agência faz, eu e minha equipe, a gente faz pensando em família. Ontem a gente tava no evento e a gente tava com a equipe da agência trabalhando no evento. Mesmo não sendo tipo, na área política, mas a gente falou, vamos. E a gente é uma família. Hoje, dentro da agência, a gente é uma família. A Renata cuida do financeiro, tem as meninas que acompanham os deputados, os pré-candidatos, né? Tem a galera do design que roda praticamente aí, que fica online meia-noite, 1h da manhã, você manda mensagem pro moleque, o cara vai lá, te entrega um resultado no outro dia cedo. Tem o copyright, a Júlia, que tá trabalhando com a gente agora, uma redatora de primeira. Cara, 2h da manhã a menina A Júlia podia fazer a descrição do vídeo, né? Não. Vai fazer a Júlia? Faz sem problema nenhum. O pessoal vê o trabalho da Júlia. Júlia. Tem seguinte, a Maria Eduarda. Peraí, outra coisa. Vocês também fazem o título do vídeo. Fazemos, a Thumb já tá em preparação. A gente vai entregar tudo. Então a gente vai deixar tudo com vocês aí. O pessoal vê o trabalho da equipe de vocês. Outra situação, Odi, que a gente constrói hoje é que a nossa relação com os pré-candidatos é profissional. Eu queria muito que as pessoas entendessem. Nós somos uma empresa. E por trás dessa empresa existem famílias. Então, quando você faz um acordo com a nossa empresa, a gente quer pelo menos o mínimo do garantido. Não é fazer promessas. Eu não estou entrando na tua campanha por causa de promessa. Eu estou entrando na tua campanha porque eu acredito e porque você vai cumprir o que está no contrato. Diferente do bombeiro, que nunca cumpriu nada. E esse cara, eu falo, ele pode preparar. Que a nossa agência está preparada para mostrar para ele o que é fazer uma campanha de verdade. A gente elegeu ele em 2018. E agora ele pode preparar, que a imagem dele está cancelada com a gente. Porque foi uma das maiores porradas. Tu já imaginou um dos seus maiores fornecedores, os seus maiores clientes te trair faltando um dia para você receber o resultado final? Tem um sem vergonha que vem fazer podcast aqui e não paga. Tá fudido comigo. Daí a gente tem que preparar. Vagabundo, não quero jogar vagabundo. É lá do PTT. Foda-se. Vai ter conversa aqui comigo mais não. Ou de outra situação também. É esse negócio de querer fazer contrato. E falar, emite uma nota a mais pra mim. Entendeu? Isso é crime. Cara, aí tem um chefe de gabinete, um coordenador querendo por trás. Porra. Isso é crime. Vergonha, cara. Isso é crime. Vergonha. Vai pra cima. Ganha o seu. Crime. Poxa, isso dá problema tanto pro cara da empresa, pra quem tá podendo trabalhar. Não, ninguém pode andar no mundo do crime assim. Me ajuda, pedido. Cara, pedido é uma coisa, Odi. Agora trabalho é outra, né? Eu te agradeço mais uma vez, viu? Obrigadão, Gabriel. O Gabriel deixou render aí. Eu, geralmente 1h acaba ali, o Gabriel deixou render. Não, a gente vai... O próximo podcast aqui de frente com o Dia, eu vou falar que vai ser a partir Você vai voltar, não vai? Eu vou voltar com mais 3 candidatos, que a gente tá fechando um aqui. Aproveita que essa semana a agenda tá boa essa semana. Eu vou te adiantar aqui. Tem um candidato aí. Fala o nome dos bichos. Eu vou te adiantar aqui. Leandro Hungria, eu vou trazer ele aqui, vou botar ele na cadeira. Olha aí. Entendeu? Leandro Hungria. Já tá fechando com a gente, a gente vai sentar e a gente vai bater um papo. Mas a gente vai colocar as pautas para a comunidade, principalmente da periferia. A galera que tá precisando do seu... Grande Leandro Hungria, eu falei muito dele no Instagram, não sei se ele levou na boa. Não é que não levou na boa, é parceiro. Mas tu ficou sabendo? Ele ficou sabendo? Mas ele ficou sabendo das considerações que eu fiz? E assim, é um trabalho, diz aqui você fala, é seu próprio... Não, mas não faço pra queimar ninguém. Às vezes, aqui a verdade dói em mim. Sim. Você acha que é bonita a pessoa chegar e falar a verdade pra mim? Dói, eu fico puto. Mas acabou ali. Fico puto, remou, mas eu sei que o cara falou aquilo ali pra mim.
Agora, quando o cara tá te dando a peixinho de mão, um abraço. Ah, tapinha nas costas? Puta que pariu, é a pior coisa que existe. E ó, tapinha nas costas, essa campanha não, nem comer pastel na feira, pelo amor de Deus. É. E eu não sou ONG pra ficar trabalhando de graça. Nem aqui. Até a próxima. Abraço, pessoal. Levanta a vinheta.